foi uma criança musical? Sua família é musical, não? A minha mãe, ela tocava violino, né? Naquela época, tinha uma época, o Vinícius falava, uma geração que casou, largou o piano. Porque antigamente, todas as meninas eram obrigadas a tocar um instrumento. Ai, que frase maravilhosa. Que frase maravilhosa. Uma geração que casou e largou o piano. O Vinícius fala, casou, largou o piano. Quer dizer, tocava piano. Sim. E tal. Então, é uma geração, minha mãe faz parte dessa geração, que as meninas tinham que tocar um instrumento. E ela escolheu o violino. E ela tocava numa orquestra de um Memory Perac, que era o pai do Léo Perac, que foi professor do Tom Jobim, meu professor também. Ah, ele foi seu professor também? Foi, um senhor. Eu estudei uma época orquestração. E ele foi meu professor, e por coincidência, ele foi antes professor do Tom Jobim e de outros artistas e tal. Bom, enfim. E mas não foi por causa dela que eu comecei a tocar um instrumento. Meu pai era muito musical. Eu sei que quando veio a Bossa Nova, estava emergindo, que foi o problema de todos da minha geração, porque eu falei com todos, era a mesma coisa. Quando surgiu uma canção Chega de Saudade, vai minha tristeza. Quando veio essa canção, foi uma grande revolução na música brasileira. O João Gilberto com aquela voz estranha que ele fazia, aquele violão, todo mundo, o que é isso? Quem é esse cara com aquela harmonia? Olha, você pergunta ao Gilberto Gil, ele vai falar a mesma coisa. O Caetano Veloso, a mesma coisa. O Chico, a mesma coisa. Paulinho, todos têm a mesma história. Quando eu ouvi essa música, nós acordamos, a nossa semente foi realmente João Gilberto. Esse homem, que nem o Caetano fala, com tão pouco, ele transformou tanto, né? Com aquela vozinha, aquela coisa. Vocês beberam da fonte. Ele foi o grande transformador da música brasileira. Ele era mal-humorado mesmo? Mais que isso. Ele não dá para conviver com o João Gilberto, muito pouco. Ele era uma pessoa estranha, uma pessoa que só fazia o que queria. Quer dizer, eu acho que isso pode ser egoísmo? Pode ser, né? Ou autopreservação, não sei. Pode ser. E ele era uma pessoa, era um ditador, né? Porque ele só fazia o que queria mesmo. Ranzinza, assim? Ranzinza, eu convivi pouco com ele, mas ele era muito estranho, ele não deixava as pessoas entrarem no mundo dele. Ele vivia de um jeito, janelas fechadas, ele não sabia que horas era, ele vivia, comia quando dava fome, era uma coisa muito aleatória, assim. Então, e tinha manias, assim, incríveis. Ele ia de madrugada, para você ter uma ideia. Bom, se contar a história de João Gilberto, você precisava fazer 3 programas. A gente faz. Pode uma. marcar, uma vez por mês a gente veio o Toquinho pra contar. O Toquinho com as histórias. Vou te contar só um negócio para você ter uma ideia. Conta. Isso a última mulher do Vinícius me contou, que é muito amiga minha. Ela foi numa churrascaria, estava no jantar, quando ela estava saindo, depois com um grupo e tal, ela ouviu uma voz assim num carro, Gilda. Ela falou, quem que tá chamando? Ela viu um carro, um sujeito abaixado assim. Ela foi lá, era o João. Gilda, o que você está fazendo, João? Estou esperando uma comida que eu encomendei aqui e tal. Aí veio a comida, ele falou, entra aqui no carro, eu vou te levar no lugar. Aí eles estavam lá na Gávea, no Rio de Janeiro. Aí ele entrou com ela, foi andando, pegou a Niemeyer, começou a ir para a Barra da Tijuca. Aí, mas onde é que você vai, João? Não, é um lugar aqui perto. Foi para Pedra de Guaratiba, que era já estrada, já sem luz. Aí chegou num lugar que tinha uma banquinha assim, fechada. Aí ele parou o carro, ela até com medo, aquela escuridão. Ele chamou um tal de João, assim, em cima, num barraco, assim. Aí vem um negro, assim, forte, e falou... Ô, seu João, o sujeito falando pro João Gilberto. Mas não sabia quem era ele, não, é o seu João. Aí ele falou, eu vou descer aí. E a Gilda junto com o João Gilberto. Escuta bem. Aí esse sujeito desce, abre uma banca de coco, de coisa assim, e ali na estrada, aí o João tirou o violão e começou a cantar para ele coisas antigas. E ele não sabia quem era João Gilberto. Ele sabia que esse tal de João ia sempre lá para tocar para ele. Ele gostava de tocar para esse cidadão, porque ele sabia ouvir, ele gostava de coisas antigas, ele cantava lá com ele. Ele ficou lá até umas 2 da manhã tocando para ele e voltou para casa. Então você vê,
E as pessoas pagando fortunas pra ir ao show Quem dele. faria isso hoje? Quer dizer, ninguém, mas ele faz, porque aquele cidadão para ele era um ouvinte que era mais importante que qualquer... Sim. Era Ele ia verdadeiro. até o cara. Era um ouvinte verdadeiro. Era um ouvinte verdadeiro, você vê, mas era o João... esse é o João Gilberto, e tem outras coisas também. Uma vez, é muito engraçado, ele não gostava que as pessoas entrassem na vida dele, né? Então, estava num flat lá que morava o Antônio Marcos, aquele cantor que fez música para o Roberto Carlos. Sim. E no flat eles se comunicavam, né? Um apartamento podia ligar para o outro. Aí ele começou a ligar quase todo dia para o João Gilberto. E o João Gilberto começou a ficar incomodado com isso, porque ele não gosta dessa coisa de... Aí um dia o Antônio Marcos me contou que ele telefonou para ele, falou, o Antônio Marcos atendeu, é o João. Puta, ele ficou todo lisonjeado, o João me telefonando, né? Raro isso. Ele falou, Antônio Marcos, eu tenho uma coisa para falar para você, nós temos que fazer um acordo para vivermos melhor aqui nesse flat de amizade. Ah, pois não, pode falar. Eu queria dar um tempo na nossa relação, mas como assim? Ela falou, não, a gente devia ficar sem se falar uns 5 anos, mais ou menos. Depois a gente volta a se falar. E desligou o telefone. Então, quer dizer, imagina. Vou mandar isso para os meus amigos no WhatsApp. É o João Gilberto. Com licença, para de me ligar. Tô brincando. Cara, que maravilhoso.